O seu processo de criação de conteúdo não está fluindo tão bem? Então eu quero te mostrar nesse vídeo como é que eu faço para criar conteúdo com constância há mais de 4 anos, em diversas plataformas, com emprego, com um filho pequeno para criar, enfim, com as situações da vida que a gente tem, né? Eu quero te mostrar como é que você pode aplicar esse processo na sua rotina também. E se você é novo ou nova por aqui, meu nome é Emanuel e nesse canal você vai aprender um pouco mais sobre criação de conteúdo, empreendedorismo digital e desenvolvimento pessoal. A verdade é que o que eu vou compartilhar aqui com você não é nada assim super sexy, aquela mudança super, sabe, fabulosa que aconteceu na minha vida, que eu comecei a criar conteúdo todo dia e minha audiência cresceu e explodiu. Mas na verdade é uma coisa muito mais cotidiana, muito mais normal. O que aconteceu foi que eu fui introduzindo a criação de conteúdo no meu dia a dia de maneira bem sutil. Então no começo eu criava um post por semana e nossa, eu demorava horas para criar aquele post, sabe? Porque tinha muitas outras coisas na minha vida acontecendo e eu não conseguia dedicar muito tempo para poder fazer aquilo. E conforme o tempo, claro, eu fui introduzindo mais carga de conteúdo na minha criação, então foi indo para 2, 3, 4 posts por semana, enfim, foi variando até chegar a 7 posts por semana, às vezes menos, às vezes mais, dependendo do que eu estava querendo como objetivo. Então aqui eu quero te contar como é que foi esse processo, como ele hoje, qual é a carinha dele hoje, para que eu consiga criar, porque eu aprendi muito errando e produzindo conteúdo nesses últimos anos. E assim, a primeira coisa que eu faço e que eu sugiro que você faça também é se perguntar quanto que eu consigo criar para que seja viável, para que seja sustentável. Esse número que eu cheguei hoje foi a partir de muita experimentação. Como eu disse, eu cheguei a fazer desde um post por semana até 7 ou mais posts por semana. Então hoje eu cheguei nesse número que é de 3 a 4 posts por semana, é sustentável para mim conseguir fazer isso de uma maneira saudável e que eu não vá ficar louco. Então reflita qual que é a quantidade de posts que você consegue produzir durante uma semana que você vai conseguir produzir todas as semanas no próximo mês, nos próximos 3 meses, e, enfim, no médio e longo prazo. Então pensa nesse número e anota esse número em algum lugar. E aqui uma segunda etapa no meu processo é o famoso brainstorm e gerar quantas ideias eu consegui naquele momento. Na verdade, o brainstorm ele acontece, vamos dizer assim, em duas etapas. Tem o brainstorm ativo e o passivo. O brainstorm ativo é aquele que eu sento na cadeirinha e eu vou pensar em várias ideias que eu tenho naquele momento, eu vou anotar, geralmente eu faço isso ou no caderno ou às vezes no Notion. Então essa é a parte do brainstorm ativo. Tem o brainstorm passivo, que eu diria assim, que são quando as ideias vêm atrás de mim, né? Então, às vezes você tá indo caminhar, você tá tomando banho, você tá fazendo nada, e vem aquela ideia, putz, tem que anotar essa ideia. Então, eu costumo anotar isso num bloco de notas dentro do Notion. Então, quando eu vou fazer o meu brainstorm, eu costumo consultar essas notas que eu já tenho, mas gerar novas ideias. E aí, eu não me preocupo muito com a qualidade das ideias, mas sim em ter bastante ideias para poder selecionar. E aí eu gosto de priorizar o conteúdo de acordo com o meu limite. E eu vou fazer isso, né, baseado com aquela escolha que eu fiz no começo, né, desse vídeo. Então, de 3 a 4 conteúdos, eu vou separar, vou olhar ali para minha lista, né, do brainstorm, e eu vou tentar escolher quais são os mais promissores, quais são os conteúdos que eu quero falar sobre essa semana. Enfim, eu faço uma mistura de o que eu estou interessado em criar, com também o que minha audiência está pedindo. Então, às vezes eu estou conversando com você, e você... Opa, esbarrei aqui no microfone. Estou conversando com você, você me fala sobre uma dúvida que você tem, e essa dúvida geralmente eu tento trazer em um formato de conteúdo. E uma coisa, um pulo do gato aqui, quando eu faço esse processo, é que eu não faço o planejamento do meu conteúdo para a semana que eu estou vivendo naquele momento. Eu faço o planejamento para a semana seguinte. Eu recomendo você fazer ter uma gordurinha de conteúdo para poder te ajudar a manter a constância. Às vezes você vai precisar parar um tempo, ter um imprevisto, sabe? Você fica doente, as coisas acontecem na vida, né? Então, ter esse espaço de pelo menos uma semana para frente de conteúdo produzido é excelente para você conseguir manter a constância. E antes de eu continuar com a próxima dica, eu só queria te pedir, se caso você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like aqui e, se você puder, considere se inscrever no meu canal. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu literalmente anotava as coisas numa nota, acho que era o Evernote, o aplicativo que eu usava, e eu ia depois criando design e tudo mais e publicava. Era tudo sem organização. Hoje eu não consigo viver sem a organização no meu dia a dia. Então, esses conteúdos que a gente prioriza, eu adiciono eles num calendário de conteúdo.
E por que eu recomendo que você tenha um calendário de conteúdo também? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre calendário de conteúdo, vou tentar linkar ele aqui em algum lugar. E você vai conseguir ter um lugar para você olhar ali e falar, putz, eu sei o que eu tenho que fazer essa semana, eu sei quais dias vai ter conteúdo, quando que vai publicar, qual que é a plataforma, qual que é o objetivo, qual que é o conteúdo aqui. Então fica muito mais fácil de você bater o olho e saber o que tem que ser produzido e o que está produzido já. E assim, aí chega um momento que você tem que, né, de fato, produzir as coisas. E uma coisa que eu gosto de fazer é separar a minha semana para determinados tipos de conteúdo, para poder ter temas, vamos dizer assim, para os meus dias. Então vamos supor, eu vou planejar o conteúdo, na segunda-feira eu vou me dedicar mais à parte escrita, então eu vou escrever roteiros, eu vou escrever talvez as legendas de alguns posts e possivelmente até o conteúdo textual, né, de por exemplo, um carrossel de Instagram. Aí na terça-feira eu vou fazer gravação, né, dos conteúdos em vídeo e possivelmente edição, ou eu vou jogar a edição para um próximo dia, sei lá, numa quarta-feira. E aí nessa quarta-feira de edição, talvez eu faça design de alguns posts. Então assim, eu vou tematizando os dias conforme os tipos de conteúdo que eu tenho, tá? Então se você faz algo um pouco mais rotineiro, do tipo, eu só produzo Reels, que é vídeo, né? Então vai ficar mais estreito, né, o seu processo. Agora, se você for como eu, que tem vários conteúdos que você gosta de produzir, pois eu acabo produzindo em texto, eu acabo produzindo em vídeo, com imagens. Então, assim, minhas semanas, elas variam um pouco. Então, isso tem que ser flexível para atender ao meu processo, né, e ao seu também. Então, eu diria que assim, sempre analisando semana a semana do que eu vou criar, eu vou determinando os dias, qual vai ser a temática daqueles dias, para que eu consiga ter uma certa tranquilidade de saber quando que eu vou produzir cada coisa durante a semana. Uma outra coisa que me ajuda bastante é ter ferramentas definidas para o que eu vou fazer, cada tipo de tarefa. Então, se você tiver que pensar e achar uma ferramenta toda vez que você quiser fazer um post, fazer um vídeo, vai ser assim um pouco caótico. Então eu já tenho definido ali, vamos dizer, minha caixinha de ferramentas, né? Então eu escrevo no Notion, eu gravo, obviamente, com o meu celular ou com a câmera. No caso agora eu estou gravando com o meu celular, esse vídeo do YouTube, que eu estou fazendo um teste, mesmo tendo uma câmera aqui. Eu uso o Figma para fazer design, eu uso o Publer para agendar meus conteúdos. Então assim, eu sei aonde eu tenho que ir para poder fazer cada tipo de atividade. Então você definir a sua caixinha de ferramentas pode ajudar muito você também a não perder tempo com essas pequenas decisões no dia a dia. E assim, se tem uma coisa que ela é muito subestimada, que eu vejo pouca gente fazendo, é agendar os conteúdos. Gente, você ficar postando, sempre acabou o post postar, isso não vai ser sustentável, né? E outra, você vai ter que estar sempre ligado no horário que você tem que postar, no dia que você tem que postar, e isso, assim, é muito, muito desgastante. Então, o ideal é que você tenha uma ferramenta. Eu, por exemplo, uso a Publer. Isso aqui não é uma publi, tá? Eu uso e eu aconselho você a usar genuinamente. Mas no Publer ou qualquer outra ferramenta de agendamento que você usa, você vai programar todos os seus posts, vai estar lá dia, horário, conteúdo que você tem que pôr, e acabou, você esquece dele, entre aspas, porque é bom você lembrar dele, na verdade, quando chegar a data para você interagir, para você responder comentários e tudo mais. Mas é bom você esquecer que você tem aquela tarefa de postar, porque isso, querendo ou não, vai acumulando, né? Várias tarefinhas você tem que fazer. Então, se você já tirar essa tarefa da frente, você com certeza vai ficar mais tranquilo para o dia, para sua semana e ter a criação de conteúdo ali toda agendada. E por fim, a hora que você tiver ali já com a sua semana rodando, os seus conteúdos sendo postados, você vai começar a receber insights. Então, revisar os insights é uma parte muito importante também para você saber o que está dando certo, o que não está dando certo. Isso vai te ajudar a ter mais ideias para você postar, ou seja, você vai retroalimentando ali o seu processo quando você faz isso. Além de você também ter aquele boost de dopamina, né, de ver que tipo, putz, isso aqui tá dando certo, ou também tem o lado ruim de você acabar vendo um post que deu aquela flopada. Mas assim, eu acho que é legal você revisar os insights e anotar isso em algum lugar, porque você vai conseguir ver a tendência ali, né, do que tá funcionando, o que não tá, o perfil tá crescendo, o perfil não tá crescendo, e aí você consegue ter uma melhor análise disso. E o vídeo acabou. É isso. Se você chegou até essa parte final do vídeo, que eu espero que você tenha chegado, eu quero te fazer um desafio de você comentar o emoji de raposinha aqui, uma raposa, na caixa de comentários abaixo. E até o próximo vídeo.